Olá, meu querido, meus queridos, olá, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês todos aí estejam bem. Eu já estava com saudade de vir aqui falar com vocês, olhar para vocês, porque podem acreditar, eu estou aqui, mas eu estou conectada com vocês emocionalmente, de coração. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, né, algumas situações, algumas razões pelas quais muitos dos homens sofrem em relacionamentos, digamos assim, abusivos, né? Relacionamentos que denigrem muito, né, essa imagem masculina. Então, qual é a pressão que vocês sofrem? Eu estou aqui para falar sobre essas pressões, para tentar de alguma forma esclarecer, né, o que acontece no meio masculino que faz com que muitas vezes vocês sofrem e não conseguem se desvincular muitas vezes de situações que vão deixando vocês enfraquecidos, né, que vão fazendo com que vocês percam a voz de vocês, fazendo com que vocês sintam uma dor na alma, mas vocês cresceram para serem fortes o tempo todo. E a gente tem aquele velho ditado, o homem não chora, né, que é uma grande mentira isso, né? O homem, ele é um ser com sentimentos, ele é um ser que pensa, ele sente dor, ele é um ser como qualquer outra pessoa e muitas vezes tem que engolir tudo isso para se mostrar tão forte. O homem naturalmente, ele tem sim uma força interior que provém dele mesmo, a natureza dele foi feita assim. Mas isso quando ele pode ser livre para exercer as funções deles, mas só que hoje em dia, na nossa atualidade, não é o que vem acontecendo. Então, assim, vamos entender quais são as razões que levam os homens a ter esse sofrimento, quais são as razões que levam aos homens a ter que passar por situações que não são legais, e muitos estão assim vivendo num verdadeiro silêncio, né? São os verdadeiros homens, digamos, amordaçados, né? Pela sociedade, por tudo, né? Então aqui assim eu vou falar algumas razões que levam os homens a passar por esse sofrimento todo, e eu tô aqui para conversar com vocês, para poder ajudar vocês, para poder auxiliar vocês naquilo que for necessário para que vocês entendam o que acontece com vocês e conversando para vocês poder modificar esses padrões, porque vocês têm direitos, vocês são vivos, então vocês não deixaram de existir. E tudo aquilo que é dado para vocês, tudo aquilo que é da natureza de vocês, está aí dentro de vocês. E muitas vezes vocês são calados, né? De uma forma muito agressiva, e isso não é legal. Então vamos lá ver quais são as razões que fazem com que os homens, eles meio que viram fantasminhas, desaparecem. Eles estão aqui, mas é como se eles não tivessem, eles ficam num estado de invisibilidade, porque muitas vezes eles não podem manifestar os seus sentimentos. E deixando bem claro aqui que homem é um ser vivo, como nós mulheres, e que eles têm sentimentos sim, porém, infelizmente, tem aquele velho ditado, homem não chora. Isso não é verdade, né? É claro que ninguém vai querer um homem que fica chorando por tudo, né? Porque aí também já é uma criança, mas o homem ele tem sentimento, ele sente dor, ele sente tudo que nós mulheres sentimos, porém, ele tem que ter o autocontrole o tempo todo. E muitas vezes isso gera ansiedade, isso gera tantos transtornos na vida de um homem e que ninguém olha para eles com um olhar de empatia. Então vamos lá para podermos falar sobre essas características. Existem várias razões pelas quais os homens podem estar sofrendo em seus relacionamentos. Algumas possíveis causas incluem, por exemplo, primeiro, vou falar uma das causas aqui, expectativas sociais é uma delas. Os homens muitas vezes enfrentam pressões sociais para serem fortes, extremamente fortes, independentes, dominantes em seus relacionamentos. Essas expectativas podem ser difíceis de cumprir e podem levar a sentimentos de inadequação e frustração.
Então, isso é uma das causas. Falta de habilidade de comunicação. Tem muito homem que não consegue se comunicar. Os homens podem ter dificuldade em se expressar seus sentimentos e necessidades de maneira eficaz, de maneira clara. Isso pode levar mal entendidos e conflitos nos relacionamentos. Então, a terceira causa é o estresse e a pressão externa. Os homens, muitas e muitas das vezes, enfrentam estresses absurdos, pressões absurdas externas, como pressão no trabalho, por exemplo, pressão sobre as finanças, expectativas familiares que todo mundo quer que eles mostrem que eles são homem. Esses fatores podem afetar negativamente o relacionamento e causar sofrimentos emocionais muito grandes. Traumas, experiências passadas, por exemplo, homens que passaram por traumas ou experiências negativas em relacionamentos anteriores, por exemplo, podem ter muita dificuldade em confiar, em se abrir emocionalmente em relacionamentos futuros, por exemplo. A quinta causa é o desequilíbrio de poder. Em alguns relacionamentos, pode haver um desequilíbrio muito grande de poder, onde o parceiro exerce o controle ou a dominação total sobre o outro. Isso pode levar a sentimentos de impotência, de sofrimento para o parceiro e em posição de menor poder, aquele que fica na posição de menor poder, no caso o homem. É importante ressaltar que essas são apenas algumas possíveis razões e que cada relacionamento ele é único e é fundamental que os homens se comuniquem abertamente com seus parceiros, né, com as suas parceiras, busquem apoio emocional, e, se necessário, considere procurar aconselhamentos até profissionais para ajudar a lidar com esses desafios em seus relacionamentos. Isso não é feio. Então, assim, de tanto as pessoas ditarem, né, que o homem ele tem que ser forte, que o homem ele tem que ser isso. Então, existe uma pressão muito grande da sociedade sobre os homens. E essa pressão faz com que muitas vezes eles fiquem até adoecidos, porém não vistos, né? Exatamente porque a sociedade ela cobra tanto que o homem seja uma figura imortal diante de qualquer coisa que aconteça com ele tem que estar sempre ali naquele posicionamento de força, naquele posicionamento de que nada pode, sabe, que nada pode abalar ele. E só que ele é um ser humano, ele sente dor, ele sente tantas coisas. E uma dessas coisas que eu citei aí, que eu acho que é o que mais afeta os homens, é que ele sofre essa pressão externa da sociedade, ele sofre essa pressão da família, no quesito financeiro, no quesito familiar, enfim, em todos os âmbitos. Ele sofre essas retaliações de posicionamento, mas muitas vezes ele tem do lado dele uma parceira que, ao invés de apoiá-lo, ao invés de impulsioná-lo, ao invés de auxiliar ele nessas dificuldades, ela simplesmente anula todo o papel que ele deveria exercer, humilhando, colocando ele para baixo, deixando ele extremamente frustrado, deixando ele sem motivação para continuar. E às vezes ele acaba adquirindo até uma ansiedade, ele acaba adquirindo uma depressão, ele acaba adquirindo muitas vezes aquela falta de vontade de lutar, porque esse tipo de situações que acometem os homens acabam deixando eles com uma sensação de invalidez, com uma sensação de não sou capaz. E essa sensação, querendo ou não, acaba matando muito os sonhos da pessoa. É como se ele tentasse fazer de tudo e ele
por ser invisível e ao mesmo ele é visto como uma pessoa invisível e ao mesmo tempo ele tem que ser a fortaleza, mas existe por trás deste mecanismo todo familiar alguém ali sugando e pressionando ele o tempo todo para que ele mostre isso, mas sem dar auxílio e sem dar qualquer tipo de ajuda, ele acaba entrando talvez ali numa situação de procrastinação. Ele acaba perdendo toda a vontade de seguir adiante. Ele perde a vontade de se cuidar, ele perde vontade de fazer coisas para ele mesmo. É como se ele se anulasse. Então, existem muitos homens hoje passando por isso, por causa dessa pressão da sociedade e geralmente por causa da pressão das suas parceiras. Então, vale e devemos olhar para os homens com outros olhos, porque eles têm que ser fortes, eles têm que nos proteger, eles têm que ser provedores, mas eles são seres vivos, eles têm sentimentos. Então, a mulher, a sua parceira, ela tem que estar atenta a essas situações. Se ela está fazendo isso com ele, se ela está colocando essa pressão ele, aonde ela está auxiliando esse homem. Porque quando você auxilia o seu parceiro, ele só vai ficar realmente cada vez mais força. Porque o que o homem precisa é desse apoio, é desse aporte, entendeu? Para ele poder ter vontade de lutar, para ele ter vontade de ir lá fora buscar, para ele ter vontade de criar, para ele ter vontade de crescer. Então ele precisa, que isso é natural, ele precisa de ter esse apoio. E quando ele não tem, a probabilidade é que ele até adoeça. Então vamos olhar para os nossos homens, aos nossos guerreiros de honra, com mais atenção e ao invés de cobrar tanto, começar a auxiliar para que eles saiam dessa situação, porque é muito fácil você criticar, é muito fácil você apontar o dedo e você cobrar, mas você não querer oferecer nada. Aí fica difícil, né? Então o vídeo de hoje é esse. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.